Muito bem-vindo para mais um encontro com a palavra. Se esta é a primeira vez que você nos ouve, precisa saber que esse programa faz parte de um curso de estudo de todos os livros da Bíblia. E se você se interessa pelo que a Bíblia fala e pelo significado do que ela fala, está ouvindo o programa certo. Acompanhe conosco. Tenho certeza que sua vida será enriquecida com o que você vai ouvir. Já vimos quase todos os livros da Bíblia. Mas não se sinta deslocado se você é novato. Todos são bem-vindos. Temos muito a aprender com o livro que estudaremos a partir de hoje, a Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago é um livro muito prático. Você vive aquilo em que realmente acredita. O resto é só conversa religiosa, e ninguém precisa de conversa religiosa. O homem que escreveu a epístola que vamos estudar não disse isso, mas essas palavras sintetizam muito bem a mensagem de sua carta. Ouça com atenção como começa a epístola de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. A epístola de Tiago é uma das minhas preferidas. Ela é muito prática. Sou adepto do estudo da Bíblia que enfatiza a prática do seu conteúdo e que faz uma abordagem devocional dela. Um estudo desse tipo nos ajuda a conduzir nossa vida de forma que glorifique a Deus. Como esta é a ênfase do nosso curso, o Encontro com a Palavra, a Epístola de Tiago se tornou minha preferida. Você deve estar lembrado da discussão sobre a autoria do livro de Hebreus, que mostramos quando começamos a estudar as cartas gerais. Estas cartas são assim denominadas porque foram dirigidas a diversos grupos ou indivíduos em geral. As cartas de Paulo tinham um endereço certo, um destino certo. Por exemplo, a carta aos Efésios, aos Coríntios e aos Colossenses. Este não foi o caso das cartas gerais. Estes livros, o de Hebreus e o de Tiago, foram endereçados a pessoas em geral e não foram escritos por um só autor, mas por vários, como Tiago, João, Pedro e Judas. Algumas pessoas se referem à Epístola de Tiago como o livro de Provérbios do Novo Testamento. O livro de Provérbios é o livro mais prático do Velho Testamento e, por isso, para a maioria das pessoas, é o livro preferido do Velho Testamento. O livro de Provérbios é sobre sabedoria, uma sabedoria prática, aplicada à vida profissional e a todos os nossos relacionamentos. Nesse sentido, para muitas pessoas, o livro de Provérbios e o de Tiago são semelhantes. Os dois livros apresentam conceitos de sabedoria para várias situações da vida, mas sem apresentar uma continuidade entre um trecho e outro. Eles não possuem um tema básico. Outra coisa a ser observada no livro de Tiago é que ele parece um comentário que discorre sobre os ensinos de Jesus Cristo, principalmente o Sermão da Montanha. O autor desta carta, com toda certeza, estava imerso nos ensinamentos de Jesus. Podemos encontrar pelo menos 10 exemplos nos quais ensinos específicos de Jesus foram ampliados ou aplicados na carta de Tiago. Encontramos principalmente os ensinos de Jesus do Sermão do Monte, que podem ser destacados em cada conceito e versículo apresentado na Epístola de Tiago. Considere, por exemplo, um dos ensinos de Jesus do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5. Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Sem dúvida alguma, esta é a ênfase da carta de Tiago, assim como também foi a de Jesus. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês.
Você pode perceber que esse versículo permeia toda a epístola de Tiago. Em toda a carta percebemos que ele está dizendo que se você crê, então você deve viver o que crê. O resto não passa de conversa religiosa, e ninguém precisa desse tipo de conversa. Esta é a ênfase da carta de Tiago e também dos ensinos de Jesus. Você vai perceber que o autor desta carta está imerso nos ensinamentos de Jesus. Muitos estudiosos acreditam que Tiago, o autor desta carta, era o meio-irmão de sangue de Jesus. Se você estiver familiarizado com os evangelhos, ou tiver acompanhado nossos estudos, você deve estar lembrando que os irmãos de sangue de Jesus não creram nele quando ele exercia o seu ministério de 3 anos. Aparentemente, Tiago, um dos seus irmãos, também não creu em Jesus enquanto ele exerceu seu ministério público. Coloque-se no lugar de Tiago e imagine o desafio que ele enfrentou. Imagine que você tivesse um irmão que sempre viveu na sua casa e um dia esse irmão se virasse para você e dissesse: "Olha, eu tenho notícias para vocês. Vocês acham que eu sou o irmão de vocês, mas na verdade eu sou mais do que isso, muito mais do que isso. Eu sou Emanuel, Deus com vocês. Eu sou o Messias, sou Deus encarnado." Qual seria a sua reação, hein? Você não acha que teria problemas em aceitar tudo isso daquele que sempre tinha sido seu irmão com quem você dividia o quarto? Com toda certeza não foi fácil para Tiago. Tiago não acreditou em nada disso, até que viu seu irmão ressuscitado dentre os mortos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, lemos que Jesus apareceu para os apóstolos e mais 500 irmãos de uma vez. Ele fez uma aparição especial para Pedro e para Tiago, esse mesmo Tiago, seu irmão. Os estudiosos acreditam que esta aparição pós-ressurreição de Jesus para o seu irmão provocou a conversão de Tiago. É interessante observar que logo depois de sua conversão, Tiago se tornou um dos maiores líderes da Igreja do Novo Testamento. Tiago foi um dos que presidiu o Concílio de Jerusalém relatado em Atos 15. Você deve estar lembrado de que uma das razões para a realização daquele concílio foi o ministério do apóstolo Paulo. Nesse primeiro concílio da Igreja, os apóstolos decidiram que os judeus poderiam manter seus costumes judaicos. Eles não precisariam desistir do judaísmo porque estavam seguindo o Messias Jesus. Ao mesmo tempo, os gentios que nunca tinham sido judeus não precisavam se tornar judeus na sua forma de adoração, nem nos costumes de alimentação, nem adotar qualquer outro costume judaico. O Tiago, que presidiu este concílio, foi este Tiago que escreveu esta epístola. Ele é o mesmo a quem o apóstolo Paulo se referiu na sua carta aos Gálatas, quando disse que foi para Jerusalém pela primeira vez e lá havia 3 homens que pareciam ser o pilar da igreja de Jerusalém: João, Pedro e Tiago, que, por sinal, nem era um dos 12 apóstolos, mas logo se tornou um pilar da igreja no Novo Testamento. A explicação é que, antes de se converter a Cristo, Tiago era um judeu muito piedoso e devoto. Quando ele se converteu, logo começou a atuar na liderança porque já contava com grande estima dos judeus convertidos a Cristo. Esse Tiago era tão piedoso antes de sua conversão que recebeu o apelido de joelhos de camelo, porque passava muito tempo orando de joelhos e por isso seus joelhos eram cheios de calos. Quanto tempo você acha que ele passava orando de joelhos para receber esse apelido, hein? Tiago foi martirizado. A tradição conta que ele foi jogado do pináculo do templo e depois espancado até a morte pelo sumo sacerdote. Quando isso aconteceu, a comunidade religiosa judaica se revoltou contra o sumo sacerdote e o tirou do cargo. Quando Tito, o imperador romano, saqueou Jerusalém completamente e a destruiu, muitos dos devotos judeus que ainda não tinham se convertido a Jesus acreditaram que este saque, no ano 70 depois de Cristo, tinha sido um julgamento de Deus sobre a cidade de Jerusalém por terem martirizado o santo homem chamado Tiago. O fato desta epístola estar no final do Novo Testamento não quer dizer que tenha sido um dos últimos livros a serem escritos. Como já mencionamos várias vezes, os livros da Bíblia não foram compilados de acordo com a ordem em que foram escritos, mas sim de acordo com seu conteúdo. Como a Epístola de Tiago é uma das cartas gerais, ela está situada no final do Novo Testamento, junto com as outras cartas desta categoria.
Mas, se os livros do Novo Testamento tivessem sido organizados de acordo com a data em que foram escritos, a carta de Tiago seria a primeira da lista. Muitos estudiosos acreditam que esse tenha sido o primeiro entre todos os livros do Novo Testamento a serem escritos. Em relação ao conteúdo desta carta, muitos estudiosos acreditam que Tiago estava tentando consertar qualquer distorção causada por Paulo. Eles argumentam que Paulo apareceu com um discurso muito eloquente a respeito da justificação pela fé e não pelas obras. Tiago é muito enfático no 2º capítulo de sua carta, ao afirmar que não somos justificados apenas pela fé, mas também pelas obras. Como a epístola de Tiago se encontra no final do Novo Testamento, muita gente acha que esta é a palavra final sobre a questão. Só que naquela época ninguém tinha lido as cartas aos Gálatas ou aos Romanos ainda, nem qualquer outra carta de Paulo. As cartas de Paulo foram escritas depois da carta de Tiago. Muitos acreditam que ele a tenha escrito antes mesmo que houvesse qualquer gentil na igreja. É por isso que a carta de Tiago parece muito judaica e até legalista. Sua ênfase está na prática. Mesmo que esta carta não se assemelhe em nada às cartas aos Romanos e aos Hebreus, verdadeiros tratados teológicos, a carta de Tiago também traz alguns temas muito determinantes. Os 12 primeiros versículos do 1º capítulo resumem toda a epístola. Aprendemos que Tiago, assim como Jesus, não estava preocupado com a aparência das coisas, mas com o interior delas, com a sua essência. No 1º capítulo, Tiago fala sobre a fonte e a sequência da salvação. Primeiro, ele fala sobre a fonte e a sequência do que chamamos de tempestades. Todos nós passamos por tempestades em nossas vidas. Tiago recomenda: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Todos nós passamos por problemas e todos nós temos as nossas provações, não é mesmo? Observe que nas epístolas gerais, quer seja Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, escritas pelos apóstolos para o povo perseguido, logo no início delas, eles têm uma palavra a respeito do sofrimento. Eles sempre tinham palavras de conforto e consolação para aqueles que estavam sofrendo. O povo precisava de alguma perspectiva diante de tanto sofrimento. Todas as cartas gerais abordam a questão do sofrimento pelo qual todos os primeiros seguidores de Cristo estavam passando. Tiago aborda o sofrimento na introdução de sua carta de maneira muito bonita e recomenda que contemos nossas alegrias no meio do sofrimento ou da provação. Tiago estava falando de problemas, provas, tribulações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Em todo o mundo e em toda a história da igreja, pessoas têm passado por tribulações e tempestades na vida. Todos sabem que isso faz parte da vida. A vida é difícil. Muitas vezes não admitimos que temos problemas porque temos aquela ideia de que não nascemos para passar por problemas. Os problemas são parte real da nossa vida. A diferença entre um homem e um menino é que o homem sabe como lidar com os problemas. Esta é uma perspectiva bem realista da vida. Todas as cartas gerais tomam esta posição. O sofrimento faz parte da vida. Por isso Tiago inicia sua carta dizendo: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Observe como Tiago desenvolve sua argumentação a respeito do sofrimento. Poderíamos sintetizá-lo assim: a provação da fé leva à confiança da fé. Se você permitir que a aprovação da fé o leve à confiança da fé, então experimentará o triunfo da fé, que ele chama de a coroa da vida. Tiago explica que quando passamos por uma tempestade na vida e somos provados, geralmente atingimos o ponto em que não sabemos o que fazer. E quando atingimos esse ponto e percebemos que precisamos de sabedoria além da que temos, então, de acordo com Tiago, a aprovação da fé nos leva à confiança da fé. Quando faltar sabedoria, peça a Deus. Peça ao seu Pai Celeste, porque Ele terá alegria em dá-la a você.
Ele vai derramar sabedoria sobre sua vida e então suas atitudes serão de acordo com a sabedoria que Ele lhe deu no meio da tribulação e você receberá a coroa da vida. Vamos supor que minha filha me ligasse da cidade onde está estudando e me dissesse que simplesmente não sabe mais o que fazer. Pai, as provas começam sábado e eu fiquei doente com a garganta inflamada e amidalite. Para piorar, eu caí da escada e acho que quebrei as pernas. Imagine que depois de despejar tudo isso pelo telefone, ela ainda desabasse a chorar e dissesse, pai, eu não sei o que fazer. Se isso acontecesse, eu ficaria muito comovido por ela vir me procurar, buscando uma solução, não é? Ela saberia que poderia recorrer à minha fonte de sabedoria infinita e dizer, pai, eu não sei o que fazer, diga-me o que eu devo fazer. Você acha que eu teria coragem de dizer, se vire, minha filha. Já tenho os meus problemas e ainda você quer que eu resolva os teus? Vocês acham que eu teria coragem de fazer isso? Qualquer pai ficaria sensibilizado se seu filho o procurasse, buscando palavras de sabedoria. Como pais, temos prazer em passar nossa sabedoria para nossos filhos e resolver seus problemas com eles. O que Tiago está dizendo na introdução de sua carta é que quando somos provados a ponto de não sabermos o que fazer, podemos nos voltar para nosso Pai nos céus e nos abrir com Ele. Paulo escreveu, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Abba, que significa meu paizinho. Se você fizer isso, Deus vai repartir com você a sabedoria dele e você poderá reagir às tempestades da sua vida com a sabedoria que recebeu do Pai Celestial. E verá que funciona e receberá a coroa da vida. Esse é o melhor teste de fé que leva à confiança de fé e a confiança de fé leva ao triunfo de fé ou à coroa da vida. Mas bem no meio dessa passagem, quando Tiago fala sobre a fonte e a sequência das tempestades, ele fala mais uma coisa. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Tiago se preocupava com a fonte das questões. A fonte da tentação do pecado não é de Deus, e não é Deus. Tiago deixou implícito que a fonte das tempestades poderia ser Deus, pelo menos a vontade permissiva de Deus. De acordo com Tiago, Deus nos dá sabedoria para lidarmos com as tempestades. E à medida que Ele nos dá sabedoria para lidar com as tempestades, também nos dá graça para passarmos por ela e crescermos espiritualmente. Mas quando Tiago começa a falar sobre a tentação do pecado, a situação é completamente diferente. Tiago deixa bem claro que não devemos culpar Deus pelas tentações do pecado, nem mesmo o diabo. Tiago deixou um estudo sobre a fonte e os reflexos do pecado. No primeiro capítulo, ele afirma que, quando somos tentados, esta tentação não vem de Deus, porque Deus não é tentado com o mal e nem tenta o homem para que ele peque. Geralmente a pergunta que surge é, se a tentação não vem de Deus, por que na oração do Pai Nosso oramos, não nos deixe cair em tentação? Pense nisso por um segundo. Quando fazemos a oração do Pai Nosso é como se orássemos, Senhor, guia-me, porque eu sei que se o Senhor me guiar e eu seguir sua orientação, não serei tentado. Se o Senhor dirigir os seus passos, Ele não o levará ao confronto com o pecado. A filosofia bíblica sobre a tentação do pecado é sempre essa, fuja da tentação, antes que ela o seduza, fuja. Você se lembra do texto de Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Saiba então que as tentações pelas quais você passa no mundo, todo mundo passa. Mas Paulo diz, Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Sabe qual é o escape? 1 Coríntios 10, 14. Isso responde, sim, fujam. É assim que não caímos em tentação, fugindo. Segundo as Escrituras, você é um pilar de força. No momento da tentação, você não pode ir logo dizendo, Senhor, onde está o meu escape? O Senhor disse que eu não seria tentado além das minhas forças. Não é isso que as Escrituras estão dizendo?
Quando Jesus orou no jardim e pediu que os apóstolos orassem com ele, eles acabaram dormindo. E aí Jesus disse: vigiem e orem para que não caiam em tentação. No primeiro capítulo desta carta, Tiago fala sobre a fonte e a sequência da tentação do pecado. O que acontece quando alguém peca? Tiago fala também sobre as consequências do pecado e nos apresenta o que podemos chamar de a anatomia do pecado. Ele deixa bem claro que a tentação não vem de Deus nem do diabo, a tentação vem de dentro de nós. De acordo com Tiago, tentação não é pecado. No livro de Hebreus aprendemos que nosso Senhor foi tentado em todos os pontos que nós somos e mesmo assim não pecou. Não é pecado ser tentado, mas a tentação muito frequentemente leva ao pecado. Você quer ou não quer pecar? Se você não quer pecar, então breque o pecado na fonte, na tentação, quando é apenas um olhar e ainda não se tornou uma cobiça. É como se a cobiça fosse um imã superpoderoso e a tentação um pedaço de metal. Se você realmente não quiser pecar, deve interromper o campo magnético entre a tentação e a cobiça. Você não pode impedir o primeiro olhar, mas pode recusar-se a olhar outra vez e outra vez, evitando que a cobiça cresça. A seguir, a epístola de Tiago diz que sempre devemos nos lembrar que a consequência do pecado é a morte. O banquete de consequências do pecado é sempre destrutivo. Neste primeiro capítulo, Tiago também fala como a provação de fé pode nos levar à confiança de fé, que pode nos levar ao triunfo de fé. Tiago falou sobre como Deus pode nos fazer crescer em todas as nossas tribulações e provações. Tiago também falou que não existe nada de bom no pecado, mas pode ser muito edificante passar por esse processo de teste de fé que leva à confiança da fé, que leva ao triunfo da fé ou à coroa da vida. Por outro lado, não existe nada de bom no processo do pecado que leva à morte. Isso também não vem do diabo, mas de você. Temos um problema dentro de nós e precisamos resolvê-lo, mas não conseguimos. É por isso que Jesus ofereceu o dom da salvação do poder do pecado. Resumindo o primeiro capítulo, Tiago, um dos líderes da primeira geração da igreja no Novo Testamento, anuncia 3 preposições: como podemos ser provados para a vida, como podemos ser tentados para o pecado que leva à morte, e como podemos ser treinados na diferença entre as provações e das tentações. Procure por essas 3 preposições quando estudar o primeiro capítulo da epístola de Tiago. Considere o que ele falou sobre ser provado para a vida. Depois considere o que Tiago falou sobre como somos tentados para o pecado. E depois peça ao Espírito Santo que trabalhe no seu coração e lhe ensine as diferenças entre ser provado, o que leva à coroa da vida, e as tentações que levam ao banquete de consequências negativas descritas na Bíblia como morte. Que pena, o tempo já acabou. Deixo um desafio para você. Leia esta carta do começo ao fim e você vai aprender muito. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.